Perdi a fé em Deus, no Senhor Jesus, não creio mais em nada, para mim tudo acabou. Quantas não são as pessoas que estão exatamente nesse momento com esse mesmo pensamento e com essa mesma atitude a qual estou me referindo agora. E é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo de hoje, dia 16 de janeiro de 2022, por volta de 6, 7 horas da noite, eu acredito. E eu quero justamente me direcionar até você, chegar até você que perdeu a fé, que não crê no Senhor Jesus, que não crê em Deus, que não crê mais em nada. Um dia você foi servo, um dia você serviu e hoje você está cansado de tudo, você não quer saber mais de nada, você naufragou na fé, não quer mais saber das coisas de Deus, do alto, porque simplesmente você foi decepcionado, aquilo que você acreditava que iria acontecer na sua vida não aconteceu, perdeu ente querido, pessoas que você mais amava, e por conta disso, muitos têm perdido a fé nos dias de hoje. Principalmente nesses dois últimos anos aí, que todo o planeta foi assolado por questões de epidemias, pestes, praga, vírus e tudo mais, e tem levado a muitos, principalmente muitos daqueles que servem a Deus e que são da fé. E por conta disso, eu, ou você, ou qualquer um, tem desacreditado da pessoa do Senhor Jesus. Eu até então tenho crido nele, mas tenho meus motivos para poder crer e servi-lo até hoje. Mas compreendo também você que está do outro lado, que não crê no Senhor Jesus, não crê em Deus mais, porque você foi decepcionado. Aquilo que você esperava almejar, você não almejou. Aquilo que você esperava conquistar, você não conquistou. Aquele ente querido por quem você tanto orou, ele partiu. Então você desacreditou, largou tudo e não quer saber mais de nada. É com você que eu quero falar nessa noite de domingo. Mas antes eu peço que você inscreva-se no canal, lá no YouTube, dê o seu joinha, aí no Facebook, deixe seu comentário também, dá o seu joinha, tá bom? Compartilhe nas suas redes sociais essa palavra, uma curta palavra de 7 minutos, no máximo 10, e leve o máximo de pessoas, porque tem pessoas que estão exatamente nesse momento da forma que eu estou falando. Está decidida a largar a fé, fora aqueles que já abandonaram a fé, não creem mais em Deus e mais em nada. Mas vamos lá, sem mais enrolações. Primeiro passo, meu amigo, você que abandonou a fé e não crê mais em Deus, entenda uma coisa. Se você não crê em Deus, significa que você entende que Ele existe, porque abençoou e tem abençoado outras pessoas, enquanto Ele tem te decepcionado, tem abençoado outras pessoas. Então significa que, por menor que seja a tua fé, você ainda crê que Deus existe. Por mais que você venha amaldiçoar a Deus ou falar coisas indevidas devido à sua revolta, você crê que Ele existe. Dentro de você, lá no seu íntimo, você acredita que Ele existe, porque muitos estão glorificando enquanto você simplesmente está desanimado de tudo. Pois bem, você não é o único que tem se decepcionado com a pessoa, sabe, do Senhor Jesus e tem deixado de crer. No decorrer da história, no decorrer da humanidade, muitos têm se decepcionado, porém também muitos têm crido. Está aí a diferença. Porque o propósito de Deus, eu não me canso de falar aqui nos meus vídeos ou live, quando eu faço raramente, que o propósito de Deus não é para essa terra. Se você se decepcionou com Deus porque de repente Ele não realizou o desejo do teu coração, Ele não realizou os teus desejos que muitas vezes foram relacionados à obra de Deus, é porque simplesmente você não buscava a Deus, mas você buscava as coisas de Deus. E o propósito de Deus não é para essa terra, é para uma vida futura. Isso também aconteceu com Lázaro. Sabe aquele Lázaro que morreu, que ficou ali 4 dias, e a sua irmã, tanto Maria como Marta, acreditavam e sabiam que Lázaro iria ressuscitar no último dia, como o Senhor Jesus mesmo falou. Se creres, verá a glória de Deus. Você crê? Ela falou, eu creio sim que ele há de ressuscitar no último dia. Então ele vai falar, não estou falando do último dia. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Lá em João 11 vai falar o seguinte, no 45 de João 11, do Evangelho de João, muitos, pois, dentre os judeus que tinham visto a Maria e que tinham visto o que Jesus fizeram, creram nele. Ou seja, muitos dos judeus só creram no Senhor Jesus porque viram os milagres do Senhor Jesus. Passaram muitos a crer nele, a servir a ele por aquilo que ele tinha e não por aquilo que ele era. Mas o Senhor Jesus ele vai alertar que muito mais bem-aventurado é aqueles que não viram e creram.
quando ele está ali, quando ele ressuscita logo na sequência, quer ver, ó, lá em João também, lá em João 20, vai falar o seguinte: disse-lhe Jesus, logo depois da ressurreição ali, né? Porque me viste, Tomé, cresces, bem-aventurados os que não viram e creram. Esses que não viram e creram, tanto antes de Cristo como agora. Ou os que não viram, ou os que não virão e crerão. E nós somos essa nação, esse povo eleito, adquirido, para poder servir a Deus, porque nós cremos na pessoa do Senhor Jesus, se nós vemos. Então, se você está com a fé desfalecida, se você, meu amigo, que está do outro lado aí, não crê mais na pessoa do Senhor Jesus, porque um dia você já creu, então você é um bem-aventurado, porque você creu em alguém que você nunca viu. Tomé estava lado a lado com a pessoa do Senhor Jesus. E mesmo assim, ele não creu. E mesmo assim, ele duvidou. Lá em Jonas, se você for comigo lá em Jonas, você vai ver que o povo de Nínive, eles creram em uma mensagem. Eles não viram nada, eles não viram ninguém. Jonas não desceu fogo do céu. Jonas não fez coisas extraordinárias para que eles viessem crer. Jonas simplesmente pregou a palavra. Pode conferir depois lá em Jonas, capítulo 3, ali no 5 principalmente, no versículo 5 do 3, que vai falar o seguinte: e os homens de Nínive creram em Deus. Só que e proclamaram jejum, né, e vestiram-se de saco, desde o maior até o maior. Então depois chegou na boca do rei, o rei também acreditou em Deus, só que Jonas não fez nada. E as pessoas creram. É por isso que o Senhor Jesus, ele fala também que mais bem-aventurado foi aqueles que creram, porque até Nínive seria menos julgada do que certas pessoas, porque o povo de Nínive creu sem ver nada. Jonas não fez nada. E o próprio Jesus falou que não ia dar nenhum sinal a não ser o sinal de Jonas, anunciar o evangelho. Só que ele ultrapassou. Ele fez milagres, ele curou cego, ele ressuscitou a Lázaro, ele ressuscitou outras pessoas. Então ele fez muitos. Só que os judeus creram porque viram. Porém, os nivivitas creram sem ver que Deus realmente ia destruir. Então aquele povo se arrependeu, aquele povo se prostrou, aquele povo se entregou para Deus. Então, e a sentença que havia de morte sobre aquele povo, ela foi prorrogada por longos mais tempo. Depois aconteceu novamente, mas aí é uma outra história, a qual não vou entrar em detalhe. Então nós não temos que crer em Deus. Você que está decepcionado na fé porque de repente perdeu um ente querido. Eu sei que de repente é fácil para mim falar. Eu também perdi pessoas que eu gostava. Não por conta da doença que está na atualidade. Não, mas eu perdi. E nunca mais vai voltar. Eu tenho que entender isso. Porque aquela pessoa morreu em Cristo, ela está na eternidade. E um dia eu vou partir também para a eternidade, porque a promessa de Cristo não é para essa vida, conforme eu falei agora. Por exemplo, eu não posso servir a Deus pensando só nas coisas desse mundo. Pedro, por exemplo, morreu rico. Paulo morreu rico. Tomé morreu rico. Tiago morreu rico. João morreu rico. Não vou falar em riqueza não, vamos falar em outras coisas. Por exemplo, João morreu saudável. Paulo morreu saudável. Paulo, por acaso, não tinha nenhuma doença no decorrer da carreira cristã dele? Ele não foi decepcionado, ele não foi angustiado, ele não foi atormentado. Não só Paulo, como todos os discípulos, eles morreram crendo que o Senhor Jesus iria prometer aquilo que ele falou lá em João 14, onde ele vai falar que preparou o lugar, né? E quando eu for e vos preparar, e virei outra vez lá em João 14, versículo 3, e vos tomarei, eu os levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós estejais também. Então eles tomaram posse dessa palavra e morreram servindo a Deus. Entenda uma coisa, no mundo tereis, é como o Senhor vai falar lá em João 16, tenho-vos dito isto, no 33 do capítulo 16, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Nós também podemos vencer o mundo. Nós podemos vencer a sujeira, nós podemos vencer a idolatria e tudo que faz parte das coisas do mundo. As decepções que vêm em nossas vidas, porque muitas vezes nós perdemos, porque geralmente a decepção de um crente ou de um não crente é porque perdeu alguma coisa. A gente só decepciona quando perde. Quando a gente ganha, a gente não se decepciona. A gente fica alegre, a gente fica contente, né? E a gente fica, sabe, cheio de júbilo, alegre, feliz da vida. Porém, quando a gente perde alguma coisa, seja de ordem física ou de ordem espiritual, também muitas vezes, nós nos decepcionamos. Porque oramos, jejuamos e Deus não ouve a nossa oração. Então, muitos têm naufragado na fé. Muitos têm abandonado a fé cristã
por conta de coisas que elas querem e têm perdido, por pessoas que elas perderam, que estão na eternidade com Cristo, e ela os abandonou. Ela abandonou o Senhor Jesus, abandonou o Senhor Deus, abandonou o Senhor, o Espírito Santo. Porém, aqueles que morreram em Cristo estão na eternidade. Enquanto eles estão na eternidade com Cristo, quem o abandonou, estando ainda em vida, é que está perdendo, correndo o risco de perder a salvação. Jesus perdeu a vida na cruz, mas ganhou você, sabe, para estar junto dele na eternidade. E as marcas estão neles. Quando ele apareceu a Tomé, ele fala: Tomé, toca do lado. Ó, Tomé, tá aqui os buracos. Ou seja, as marcas ficaram. Como de igual modo também, as marcas têm ficado e têm prevalecido até o dia de hoje, para quando você chegar na eternidade, você poder falar para o Senhor Jesus: olha, eu prevaleci, eu venci o mundo e hoje estou aqui. As marcas ficaram em mim, mas eu estou aqui, fui salvo, estou grato porque permaneci e porque prevaleci. Não foi que você deixou de acreditar na pessoa do Senhor Jesus, foi que você se decepcionou. Porque muitas vezes a gente serve a Deus acreditando que Deus é um Deus que Ele nos vê como simplesmente matéria e nos abençoa só para estas coisas, só para esse mundo, mas pelo contrário, acima de tudo, Ele quer que nós venhamos morar com Ele. Todos morreram em Cristo, na fé, e os que morreram em Cristo, com certeza, terão o seu galardão. Então, se você deixou de crer em Deus por motivo A, B ou C, entenda uma coisa: com muitas pessoas isso já aconteceu, mas muitos prevaleceram, muitos foram ali para a fornalha, muitos foram para a arena, os leões o comeram, os tragaram, mas morreram servindo a Deus. Você quer exemplo de fé maior do que esse? Então não importa o que aconteça, não é motivo para que nós venhamos abandonar a fé e deixar de crer na pessoa do Senhor Jesus. Ainda que nós tenhamos perdido entes queridos, pessoas que nós amamos, Deus com certeza vai te dar força para que você possa então compreender e entender a vontade de Deus na tua vida e na vida daqueles que foram. Pois agora eu quero orar por você, para que então Deus possa abrir o teu entendimento e você que naufragou na fé, que você está desacreditado de Deus, possa novamente voltar para o caminho, para que então possa haver uma vida eterna para você também, tá bom? Peço que você feche os seus olhos e vamos orar juntos. Amado Deus e Pai Santo, ó Deus querido, nos achegamos, ó Deus, diante da Tua santa e gloriosa presença, e eu te apresento desde já, meu Deus, essa pessoa que perdeu um ente querido, alguém que ela amava muito, de maneira demasiada, inexplicada. Não dá para se explicar o amor e o querer bem a alguém. Mas ela perdeu e não tem mais o que fazer. Mas por conta disso, Deus, eu compreendo. Ela perdeu a fé. Ela largou tudo, não acreditando mais em nada. Mas abre, ó Deus, o entendimento dessa pessoa, para que ela possa compreender que o Senhor está com ela em todos os momentos, como também esteve com aquele que foi no momento da partida. Abra o entendimento, meu Deus, para que essa pessoa ela possa, entender a Tua obra e então prevalecer nos Teus caminhos, voltar para os Teus caminhos. Porque enquanto a situação aconteceu e não se volta mais atrás, aquele que está morando contigo, ela corre o grande risco de perder a sua própria alma. Que o Senhor abra o entendimento, meu Deus, das pessoas que estão nesse momento me ouvindo, que o Senhor não veio com o objetivo de perder a vida naquela cruz, para que nós venhamos ter vida terrena, vida de milionário, ou vida de uma saúde, eterna e perfeita. Não, tudo isso passa, mas a vida eterna essa prevalece. E o Senhor morreu naquela cruz, foi sacrificado naquela cruz, justamente para que venhamos ter vida eterna contigo, e não uma vida terrena. Que essa vida terrena, ela venha, meu Deus, servir só para que então venhamos nos preparar, para quando nós partirmos, ou quando o Senhor voltar, venhamos de fato e de verdade, estar morando contigo, segundo a promessa que o Senhor fez lá em João 14, de nova morada para aqueles que te servem. Então que o Senhor possa cuidar de cada um daqueles que não estão te servindo no momento, por questões a quais eu já citei durante toda essa fala no vídeo.
o Senhor possa cuidar de cada um, dando livramento, guardando, protegendo, abrindo o entendimento e se revelando a ela, Deus. Revela-te a essa pessoa, porque quando o Senhor se revela a essa pessoa, então fica quase que impossível de que essa pessoa novamente ela venha naufragar na fé. Pois desde já, ó Deus Santo, Deus glorioso, Abba Kadosh, Pai abençoado, eu entrego a Ti a vida de cada um em o nome do Senhor Jesus. Pessoal, que Deus abençoe sua vida e desculpa a demora aí, porque tem coisas que não dá para falar assim no estralar de dedos, tá bom? Deus abençoe e até o próximo vídeo.